Hoje é um dos dias mais bizarros da história do Brasil. Hoje, os militares comemoram a proclamação da República. Isso é uma coisa absurda, eu vou te explicar o porquê. O Brasil vivia um regime de império. Nós tínhamos no Brasil um rei e uma rainha. Esse casal de monarcas, eles eram abolicionistas. E nós vivíamos um contexto onde o Brasil era comandado, de fato, por oligarquias, por pessoas poderosas que eram donas de fazendas de café, cana-de-açúcar, e essas fazendas eram movidas basicamente por mão de obra escrava. O negro era escravizado dentro dessas fazendas. Essas fazendas tinham suas senzalas, onde os negros eram trancados ali, chicoteados, muitas vezes até a morte. Os negros conseguiam fugir e iam para Petrópolis. Chegava em Petrópolis, eles conseguiam refúgio em uma das casas de verão da rainha Teresa Cristina. Isso deixava os fazendeiros de escravo enfurecidíssimos. Eles consideravam o rei e a rainha do Brasil como esquerdistas, porque tudo que vai contra o interesse de pessoas poderosas é chamado de esquerdista, ainda que você não seja esquerdista. Mas se você bater de frente com o interesse de pessoas poderosas, você é um esquerdista. O rei e a rainha brasileira, eles eram considerados esquerdistas pelos grandes fazendeiros de café. E sabe o que é pior? Os barões do café e da cana-de-açúcar eram simplesmente os pais daqueles que comandavam o exército, os oficiais. Ou vocês acham que os oficiais, comandantes do exército, eram filhos dos escravos? Eram filhos dos camponeses? Obviamente que não. Era um título de nobreza você ser oficial do exército brasileiro na época. E essas pessoas, obedecendo a ordem dos seus papais, que eram os grandes fazendeiros escravagistas, derrubaram o rei do Brasil em 1889. No dia 15 de novembro, eles proclamaram, na base do golpe, a República Brasileira. E ainda por cima, usurparam a bandeira brasileira, que era a bandeira do Império, e usurparam também o hino brasileiro, rebaixando o nosso hino brasileiro a um simples hino da independência. O hino brasileiro dizia: ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. E o hino que nos deram nos dá a seguinte mensagem: deitado eternamente, em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo. Deitado eternamente, em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo. Nós somos um povo pacato. E assim, essas oligarquias continuam mandando e desmandando no país. O nosso país segue sem rédeas, porque perdeu um dos seus principais poderes, o poder moderador. Imagina uma casa com 3 filhos, mas não tem o pai e a mãe. É assim que é o Brasil hoje. Você tem 3 filhos, o poder legislativo, executivo e judiciário, que teoricamente deveriam andar de forma harmônica, mas não é a verdade. Eles mandam um no outro, eles atropelam um ao outro, e o Brasil vive um caos desde 1889. Nós éramos uma das principais potências mundiais. Ainda por cima, tínhamos um rei que era contra a escravidão. E reparem, no ano de 1888, a princesa Isabel decretou a Lei Áurea, libertando os escravos. No ano seguinte, eles foram derrubados do poder. Por que será? Então, se você é um negro como eu, você deveria se envergonhar desse dia e não comemorar esse dia.